3 de maio de 2023, nesta quarta-feira, a igreja celebra a festa de São Filipe e São Tiago Menor, apóstolos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que alegria nos reunirmos virtualmente. Mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade para nós renascermos, revivermos, reconstruirmos os nossos sonhos e os nossos projetos, não é verdade? Meus queridos, São Filipe e São Tiago são dois dentre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus para seguirem de perto o Mestre. Também os apóstolos são escolhidos para que, próximos de Jesus, pudessem aprender o que era a verdade, o que é a verdade, e assim transmiti-la às suas comunidades, para que a verdade se perpetuasse ao longo dos séculos, durante a história da vida humana. São Filipe, ele seguiu a Jesus como Messias, anunciado pelas Escrituras. Nós vemos a figura de Filipe como aquele que vai anunciar o Evangelho a Natanael, que nós chamamos de o apóstolo Bartolomeu. Filipe conquista Natanael, leva Natanael a conhecer Jesus e depois Natanael se torna um dos 12 apóstolos, junto com Filipe. Então a importância de Filipe, porque ele também foi instrumento, de certo modo, foi instrumento direto de Deus, na escolha de Natanael, que é Bartolomeu, um outro apóstolo do grupo apostólico de Cristo. Também tem outros relatos que falam de Filipe, em João capítulo 12, versículo 20, Filipe fez-se porta-voz de alguns gregos que desejavam ver o Mestre. Também Filipe é convidado por Jesus Cristo a reconhecer o Pai, que é visível na pessoa do Filho. João 14, 8. E também celebramos São Tiago Menor, que ele possui o nome na Bíblia de Tiago de Alfeu, o filho de Alfeu, conforme Mateus capítulo 10, versículo 3. Tiago era apelidado o Menor, Nós encontramos esse apelido Menor no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 40. Por que menor? Porque no grupo dos apóstolos, dos 12 apóstolos, nós encontramos 2 apóstolos que se chamam Tiago. O que celebramos hoje é o chamado Tiago Menor. Tiago Menor, ele é chamado irmão do Senhor Jesus, nos evangelhos, e ele também, a ele é atribuída uma das cartas do Novo Testamento. Se você pegar na sua Bíblia, vai ter uma carta que é dedicada a Tiago, Carta de São Tiago. É esse Tiago, Tiago de Alfeu, Tiago Menor, que celebramos hoje. Muito bem, meus queridos. Por que celebrar 2 apóstolos no mesmo dia na liturgia, sendo que os outros apóstolos geralmente são celebrados individualmente? Por causa de um evento que aconteceu em 1º de maio do ano 565. A igreja colocou relíquias, desses 2 apóstolos em uma basílica, chamada Basílica dos 12 Apóstolos. Foi nesse dia, 1º de maio de 565, que foram colocadas as relíquias desses 2 apóstolos nessa igreja chamada Basílica dos 12 Apóstolos. Por isso a igreja começou a celebrar os 2 juntos, em memória a esse acontecimento histórico, Evidente que foi no dia 1º de maio, só que na liturgia nós celebramos São José no 1º de maio, então a igreja transferiu para o dia 3, porque também no dia 2 celebramos ontem, Santo Atanásio. Muito bem. Meus queridos, hoje nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos traz. Só explicando um pouquinho, nós estamos durante o tempo pascal todo acompanhando os Atos dos Apóstolos. Só quando
acontece de celebrarmos algum santo que muda o texto, né? Por isso que hoje vamos interromper os Atos dos Apóstolos e ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes, pois por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado a mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto muito curioso, né, para nós nesta manhã desta quarta-feira, né? Paulo, ele vai mostrando que o Cristo ressuscitado, ele vai aparecendo às pessoas. Isso, nós celebramos essa leitura hoje, ouvimos de maneira muito oportuna, porque estamos no tempo da Páscoa. E o ressuscitado, ele, depois da ressurreição, no episódio da cruz, as pessoas perderam a fé. A igreja perdeu a fé diante da cruz. Todos os discípulos se dispersaram. Por isso que quando Jesus ressuscita, foi necessário que ele aparecesse aos discípulos que estavam dispersos, né? E hoje, essa leitura de 1 Coríntios vai mostrar que Jesus vai aparecendo a todos, né? Olha só que bonito. O que Paulo recebeu? Ele recebeu o quê? Qual mensagem? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Depois apareceu a Tiago, depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Então, Paulo está mostrando que o ressuscitado primeiro ele apareceu individualmente para os discípulos. Depois ele foi aparecendo à igreja reunida, mais de 500. Por último, ele aparece aos apóstolos reunidos no cenáculo, que foi os evangelhos que nós lemos no segundo domingo da Páscoa, né? É uma imagem muito bonita, mas a coisa mais curiosa que aparece é que ele coloca ele mesmo como o último a quem o ressuscitado apareceu. Por último, apareceu também a mim, é São Paulo falando, como a um abortivo. O que ele quis dizer com isso? Meus queridos, é o sentimento dele que ele traduziu em texto. Ele foi o último dos apóstolos que recebeu a revelação, ao qual Cristo Jesus apareceu. E ele percebe a sua indignidade diante desse mistério tão glorioso, tão grandioso. Ele se vê como a um abortivo, alguém que estava morto e que reviveu. Alguém que merecia a morte, mas que foi escolhido por Cristo e transformado por Cristo. Nós precisamos enxergar isso em nós, sabe, minha gente? Tem gente que caminha na igreja e que, conforme os longos anos vão passando, vai se achando, vai enxergando em si próprio grandes méritos de ser discípulo de Jesus. E na verdade, nós não temos mérito nenhum. Nós não temos dignidade nenhuma. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos condenados ao inferno.
no fracasso. Se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, a nossa vida hoje, a nossa vida pessoal, que já não é fácil. Cada pessoa tem as suas cruzes, suas dificuldades. Mas se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaríamos piores. E às vezes nós vamos construindo uma imagem contrária dessa realidade. Enxergando a gente acima de tudo, enxergando em nós méritos que nós não temos. E quando a gente começa a subir tanto o nariz dessa forma, a ponto de bater no teto, a gente começa a apontar os outros, a gente começa a se achar melhor que os outros, a gente começa a se achar mais santo que os outros. E Paulo não faz isso. Ele diz assim que o Senhor apareceu por último para ele, como se fosse aparecer por um abortivo, por alguém que estava morto, indigno, insuficiente. Meus queridos, um tapa na cara da gente, que às vezes se acha tanta coisa, mas na verdade nós não somos. Nós somos muito frágeis, nós somos muito pequenos, nós somos insuficientes. Então, hoje, aprendamos com São Paulo esta humildade, né, que paira no coração deste homem tão forte espiritualmente, né? São Paulo, ele era um homem muito forte, um perseguidor ferrenho dos cristãos, que depois de cair por terra, quando enxerga Jesus de Nazaré, que o diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se converte, né? Ele que era um abortivo se torna o maior de todos os apóstolos, evidente ao lado de São Pedro apóstolo. Meus queridos, para nós também, Deus tem um sonho e um projeto. Deus tem uma missão para mim e para você. Se você está escutando essa mensagem, é porque Deus tem uma missão para você. E às vezes a gente pode falar assim: ai padre, mas eu sou tão na minha, eu sou tão insignificante diante da missão do Evangelho de Jesus. Você não é insignificante. Se você está escutando essa mensagem, é porque Jesus conta com você para que a sua salvação se instaure onde você convive. Onde você convive? Na sua casa, com seus vizinhos, com seus familiares, com seus amigos, no seu trabalho, né? Onde você estuda, onde você convive socialmente, no jogo de futebol, no jogo de tênis, enfim. Onde você convive, Jesus precisa de você para você levar a boa nova do Evangelho. Como é que você é insignificante? Como é que você pode se achar insignificante? Se não for você, não vai ser ninguém. Se não for você para falar uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra de conversão para uma pessoa que esteja abatida, que esteja perdida, vai ser quem? É você. É você que Jesus chama. Mas, padre, eu não sou ninguém. Nem o padre que está falando para você nesse momento é alguém importante diante de Deus. Nem o padre nem o papa, nem o bispo, nem ninguém. Mas somos nós que somos escolhidos. E Deus conta conosco, cada qual com a sua missão. Evidentemente uma missão mais exigente do que outra, mas Deus conta conosco. E nenhum ofício, vocação é inferior a outro. Tudo tem a sua importância, segundo o coração de Deus. Portanto, meu querido, você é importante para a salvação ser instaurada na vida das pessoas que você convive, com que você convive. Leve isso para esse dia. Deus quer contar com você para que o amor seja semeado no mundo. Que Deus nos capacite. Sejamos apóstolos do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, tanto quanto foram São Filipe e São Tiago de Alfeu, o Tiago menor. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.